dele e viveremos diante dele. Está falando de um terceiro dia? Tá. Esse povo que vai ao terceiro dia alcançar a ressurreição, que está falando aqui, não são judeus e gentios? Você vê que quando Paulo escrevia Efésios 2, ele pensava nisso, certo? Logo em seguida diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva serôdia que rega a terra. Para quem tem as profecias bloqueadas, não sabe o que tem a ver chuva serôdia com o que a gente acabou de ler. Por que não falou das primeiras chuvas, falou das últimas? E falou da vinda do Senhor. E logo em seguida, logo após ter falado, vinde, buscamos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Logo em seguida diz, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O que tem a ver essas duas perguntas, essas duas tribos, que com certeza alguns vão ler somente como tribo, com a chuva serôdia, com depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará? Você vê que Paulo catou esse verso, Oséias 6, verso 1, e colocou na sua carta, e parece que ele descontextualizou essa parte de Efraim e Judá, né? Chuva serôdia. Parece que ele não está falando disso lá, mas ele está. O que você tem que saber é quem é que está falando essa frase. Vinde, vamos buscar o Senhor, porque é isso que Paulo está falando lá em Efésios 6, né? Basicamente, vamos buscar o Senhor, igreja, judeus e gentios, porque ele tirou a inimizade, fez dos dois povos um no Senhor. Oséias 5, né? Lembra? Capítulo, epígrafe, tudo isso é colocado por homens só para ajudar, mas se a gente não é consciente disso, acaba atrapalhando. Contexto. Pode ser o verso 13. Oséias 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, vê Efraim e Judá, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Subiu Efraim à Síria e dirigiu-se ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curar-vos, nem sará a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Olha o que Deus está falando. Eu mesmo os despedaçarei. Quem é que está sendo despedaçado? Efraim e Judá. E ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei, é Deus falando, e voltarei para o meu lugar. Irei, para onde? E voltarei para onde? É só você saber onde que é o lugar de Deus. O lugar de Deus é no céu. Ele está falando, irei e voltarei para o meu lugar. Para quê? Até que reconheçam culpados, o ministério do Espírito, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Quem foi despedaçado? Efraim e Judá. E nos sarará, fez a ferida e ligará. Aí vem o verso da ressurreição. Efraim e Judá está sendo falado aqui como judeus e gentios. Por que Efraim se tornou os gentios? Por que Judá se tornou judeus? Esse é o grande mistério que está oculto. Eu vou deixar esse vídeo aqui, você clica nesse vídeo e você vai ter passo a passo as instruções para você ficar maravilhado pela palavra de Deus. Por enquanto eu vou fazer o segmento por aqui. De alguma maneira, muito trabalhosa por Deus, muito profunda, profética, Deus fez com que Efraim e Judá se tornassem 2 reinos. E Efraim seria a casa de Israel, as 10 tribos, e Judá, 2 tribos, casa de Judá. Quando Deus fala Efraim e Judá, e na maioria dos textos, ele se refere a 2 reinos, que é judeus e gentios. Vamos para uma prova rápida. É claro que há um processo, um sistema para você entender tudo isso, mas um verso que Deus deixou para esse objetivo mesmo, para essa finalidade, para que ninguém questione falando não é. Para que sirva de testemunho, para que a gente possa falar, agora basta buscar. Ezequiel, capítulo 37, verso 16. Não se preocupe com todos os detalhes, porque os detalhes são muitos, mas tenta ficar com aquele foco em Efraim e Judá e no que você tem ouvido até agora.
Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá, e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel. José, Efraim, casa de Israel, seus companheiros. Ajunta um no outro. Uma união. Estava separado. Ajunta um no outro. Faze deles um só pedaço. E filho do homem. Ó, filho do homem. Deus poderia falar Ezequiel? Não, falou filho do homem. Para a gente se lembrar de alguém. Para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, não nos revelará o que significa essas coisas? Aí quando a igreja perguntar, o que significa isso? Tu lhes dirá, é o que eu vou dizer para vocês agora. Assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei aos pedaços de Judá, e farei deles um só na mão, e se tornarão apenas um na minha mão. O pedaço de madeira que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim, isso é a explicação. Assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações. Não está falando só de judeus. Para onde foram espalhados, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra, Canaã. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só será rei sobre todos eles, é Cristo. Nunca mais serão duas nações. Opa, Efraim e Judá, duas nações? Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Efraim era um reino? Era. Deus, quando dividiu as 12 tribos, das 10 tribos, ele colocou um efraimita para dominar as 10 tribos, de maneira que quando fala Efraim, depois da divisão do reino, significa as 10 tribos, que Deus trabalhou para que se tornassem gentios. Link na descrição, aquele vídeo que apareceu na tela, é o mesmo vídeo, assista esse vídeo. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasia em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Judeus e gentios, aqui está falando. E o meu servo Davi reinará sobre eles. Por que está falando de Davi? Não é só porque lembrar Cristo. É mais coisas. Tem a ver com o tabernáculo caído de Davi. Mas eu creio que deu para entender que esse texto aqui de Ezequiel 37 está aparecendo em Efésios 2. Efraim e Judá são dois reinos que um dia se dividiu e Deus falou, eu vou unir, filho do homem, une eles, e eles nunca mais vão ser duas nações ou dois reinos. Isso, para quem não medita na palavra de Deus hoje, já seria um sinal. Tipo, você tem que se perguntar por que Efraim está sendo chamado de reino e Judá de reino. São tribos, por que está sendo chamado de reino? E por que estão sendo chamados de dois povos que vão se tornar um só? E por que isso está em Efésios 2? Para não dizer outras cartas de Paulo. Porque todas essas coisas estão relacionadas e Paulo tinha isso na mente. E esse é o mistério que ele fala que recebeu a respeito dos gentios e que ele falou, escrevi resumidamente. Porque não dá para explicar passo a passo tudo numa epístola. Ia virar 66 capítulos, por exemplo, ia virar o livro do profeta Isaías se ele fosse explicar tudo. Então ele deixou links para que a gente recebesse revelação e confirmasse como ele entendeu essas coisas e como Deus passou essas coisas para a igreja. Essas revelações se perderam com o tempo, mas Deus agora resgata essas coisas e está ensinando para as igrejas, está ensinando para as nações, para judeus e para gentios, para Deus tomar testemunhas para si. Então eu pergunto para você, você crê no que está escrito? Porque se você crê no que está escrito, se você não entendeu tudo, claro, pela primeira vez que assistiu esse vídeo não deve estar entendendo tudo, mas você viu que faz sentido e você tem que buscar essas coisas. Já tem um vídeo preparado para isso, explicando passo a passo como acontecem essas coisas. E se você realmente crê no que está escrito, você vai entender isso. Porque não precisa da pessoa estudar toda a palavra de Deus para ver que Paulo tirou esses textos de Oséias e que está tudo relacionado.
Eu poderia falar sobre a chuva serôdia, que é tremendo entre as festas aí, entre os tempos determinados. Poderia falar tudo isso, mas esse vídeo foi só para despertar curiosidade em você e para que você busque esses assuntos, ok? A gente volta a se falar, deixa os comentários aí. Peço para você também se inscrever no canal, para você estar acompanhando todos os vídeos, para você dar um joinha nesse vídeo, isso também ajuda. E principalmente, compartilhe esse vídeo no Face. Vamos ver o resultado, vamos ver o que as pessoas acham, o que elas vão fazer mediante essa palavra, esse desafio. Porque isso é um desafio para ver se a pessoa vai buscar, se ela crê realmente no que está escrito, e ela vai ficar maravilhada com o resultado, assim como você também vai ficar. A gente volta a se falar na próxima então, e Deus abençoe.